Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos estar a falar sobre pontos em geometria descritiva. O ponto é descrito sempre pelas suas coordenadas, que dividem-se em três números, aos quais nós chamamos de abscissa, afastamento e cota, por ordem. A abscissa de um ponto corresponde à distância que ele tem até ao plano de perfil. O afastamento do ponto corresponde à sua distância ao plano frontal de projeção. E a cota do ponto corresponde à distância que ele tem até ao plano horizontal de projeção. Vamos considerar este referencial e o ponto A e imaginemos que a distância que A tem até ao plano de perfil, a distância ortogonal, corresponde a 3 cm. Significa que a sua abscissa, a primeira coordenada, é 3, assim melhor. A distância do ponto A, imaginemos então que para o plano frontal de projeção corresponde a 5 e a distância que ele tem do plano horizontal de projeção corresponde a 4 cm. Significa então que o afastamento são 5 e a sua cota é 4. A abscissa é a distância do ponto ao plano de perfil. O afastamento é a distância do ponto ao plano frontal de projeção e a cota é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção. Os dois planos, o plano frontal de projeção e o plano horizontal de projeção, dividem o espaço em 4 partes, às quais nós chamamos de primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. A posição dos pontos relativamente aos 4 diedros influencia as suas coordenadas. Os pontos com afastamento positivo ficam no primeiro e quarto diedros, o sentido positivo do plano horizontal de projeção, e os pontos com afastamento negativo ficam no segundo e terceiro diedro, aqueles que ficam acima do eixo X. Os pontos que têm cota positiva ficam no primeiro e segundo diedros, no sentido positivo do plano frontal de projeção, e os pontos com cota negativa ficam nos terceiro e quarto diedros. Se não vejamos um exemplo, temos aqui os pontos B, C e D. Relativamente ao ponto A que nós já tínhamos, eles estão todos em diedros diferentes. E marquemos as coordenadas de todos estes pontos. Queremos dizer do ponto B, do ponto C e do ponto D. E comecemos, por exemplo, pelo ponto B. A distância que o ponto B tem até ao plano de perfil, a sua abscissa, será equivalente à distância que A também tem ao plano de perfil, ou seja, 3. A distância que ele tem até ao plano frontal de projeção será, por exemplo, 5 também. E a distância dele até ao plano horizontal de projeção será, por exemplo, 2. Mas vemos que como B está situado no segundo diedro e tem o seu afastamento acima do eixo X, significa que o afastamento de B será negativo, ou seja, as suas coordenadas serão 3 de abscissa menos 5 de afastamento e 2 de cota. Relativamente ao ponto C, que temos aqui, digamos que a sua distância ao plano de perfil também são 3. Quanto à sua distância até ao plano frontal de projeção, serão, por exemplo, 4 cm. E do plano horizontal de projeção, 5 cm. Como o ponto C tem também o seu afastamento acima do eixo X, então, em lugar de termos 4 de afastamento, teremos menos 4 de afastamento. A sua abscissa será 3 e a cota do ponto C, como está abaixo do eixo X, ele está localizado no terceiro diedro, diferentemente da cota de A e de B, ela será negativa, então teremos menos 5. Por último, temos o ponto D, e ele terá de distância do plano de perfil, por exemplo, 2 cm.
até ao plano frontal de projeção, por exemplo, 6 cm. E do plano horizontal de projeção, 3 cm. O ponto D está no quarto diedro. A sua cota, assim como o ponto C, também está abaixo do plano horizontal de projeção, o que significa ser negativa. A sua abscissa será 2. E quanto ao seu afastamento, como ele está do lado positivo do plano horizontal de projeção, será positivo, então teremos 6. Uma coisa que também nos podemos lembrar é que, se estes pontos se localizassem além do plano de perfil, ou seja, do ponto de origem, não teriam as suas abscissas positivas, mas teriam as suas abscissas negativas. Isto é o que sabemos sobre pontos. As suas coordenadas são dadas pela abscissa, pelo afastamento e pela cota, consoante a sua distância aos planos de projeção. Estas distâncias serão positivas ou negativas, dependendo da posição que eles ocupam relativamente aos planos de projeção. Isto é em representação tridimensional, mas no que se refere à nossa representação em desenho, o que é que acontece? Em dupla projeção ortogonal, representamos os pontos pelas suas projeções ortogonais nos planos de projeção, em que a projeção A0 irá corresponder à distância que o ponto tem do plano de perfil. A projeção A1 vai corresponder à distância do ponto ao plano frontal de projeção. E a projeção A2 irá corresponder à distância do ponto ao plano horizontal de projeção. O plano frontal de projeção é rebatido sobre o plano horizontal de projeção, tornando-se assim um só plano de desenho, dupla projeção ortogonal, em que medimos a abscissa dos pontos a partir da abscissa 0. Neste caso, a abscissa de A seria marcada aqui, sendo que o que vai para além do ponto 0 será negativo. O afastamento de A será marcado a partir do eixo X de cima para baixo. E a cota de A será marcada a partir do eixo X para cima. O afastamento ou a primeira projeção do ponto será marcado no sentido positivo crescente para baixo e a segunda projeção, a cota do ponto, será marcada no sentido crescente para cima. É tudo o que tínhamos para apresentar, esperamos ter ajudado. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez e até à próxima.